Bom, pessoal, vamos começar aqui nosso curso. Vamos fazer o nosso robô. Já fizemos o nosso esboço. E agora vamos partir para a produção do nosso robozinho. E vamos começar o nosso robozinho fazendo um cilindro. Vamos aqui na vista do topo, né, de cima. E agora vamos aumentando ele aqui para a gente ter a altura, né, do corpício do nosso personagem, né, do nosso robozinho. Muito bem. Vamos usar essa ferramenta chamada FFD. O FFD, agora a gente seleciona aqui os vértices de cima e com a ferramenta aqui de escalonar, a gente vai ajeitando esses vértices do FFD. E aí a gente pode trabalhar facilmente a malha desse cilindro, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente vai aí mexendo daqui, mexendo dali, transformando essa malha para que ela se pareça com o tórax do nosso personagem, né? Esse que a gente já esboçou aqui. A parte de baixo do peitoral, né? Que seria o que as costelas dele, tem que ser um pouquinho mais para cima. Vamos subindo aqui os nossos vértices. E agora trabalhar para que pareça realmente um peitoral, né? Um peitoral bem avantajado do nosso robozinho. Vamos trabalhar aqui agora as costas, na vista lateral, fica mais fácil da gente ver as costas, né, do nosso robozinho. Vamos mexendo aqui os nossos vértices, isso para estufar o peito do nosso robozinho. Poderia ser qualquer outro tipo de robô, tá, pessoal? Mas a gente já definiu aqui que vai ser esse que a gente esboçou. Então vamos seguir o modelo, tornando ele mais parecido possível com o que a gente idealizou, né? Vamos aqui, isso já tá bem bacana aqui já o tórax. Agora vamos ver aqui como é que está, né? Olhando aqui na vista da perspectiva, todos os ângulos. Muito bem. Tá simpático. Agora vamos dar mais uma ajeitadinha aqui nesses vértices. Agora vamos ajeitar aqui vamos ajeitar as laterais, né? Já selecionamos aqui os vértices do FFD. O FFD a gente encontra aqui no Modifier List, né? na lista dos modificadores, onde a gente encontra aqui vários efeitos de transformação de malha, né? Malha que eu chamo esse aramado que a gente está vendo aqui do nosso cilindro. Então a gente vai aqui modificando vértice por vértice, observando se está tudo certinho. É muito importante, pessoal, a gente ver não só todos os ângulos, né, de cima, de lado, de frente, mas verificar se na perspectiva está tudo certinho. Agora vamos subir ele aqui um pouquinho para a gente criar a altura, né, do nosso personagem. Nós já trabalhamos aqui anteriormente as medidas, né? Nós estamos trabalhando aqui com metros, então o nosso robozinho deve ficar aí mais ou menos com 1,60 m de altura, que é um tamanho interessante para um robô. Agora aqui para fazer a cabeça dele nós vamos usar essa esfera, né? E trabalhar, vamos moldar essa esfera. Vamos também utilizar o FFD, o modificador FFD 4x4x4. Então agora vamos ajeitar aqui o tamanho dessa cabeça, colocar aqui mais ou menos no tamanho aqui da largura, né, do pescoço. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é importante. Nós estamos trabalhando aqui o hemisfério, ou seja, a gente está cortando a metade da nossa esfera, porque a gente não vai precisar da esfera total. E como a gente tinha falado antes, é importantíssimo que tenhamos
uma malha refinada com com o máximo de vértices possível, mas é importante que ela que não sobre nada, para que não pese na nossa criação. Então aqui a gente está trabalhando novamente o FFD na cabeça do nosso personagem, para colocar ele agora em harmonia com o corpício, né? Então com o peitoral. Se o peitoral faz essa curva para trás, a cabeça tem que seguir mais ou menos esse volume aí para que ela tenha um sentido de cartoon, né? Então o FFD permite que a gente faça essa transformação facilmente aqui com a nossa esfera, né? Aliás, ela não é mais uma esfera, agora viu só um hemisfério, é só metade da esfera. Então agora a gente vai trabalhar aqui mais um pouquinho os vértices do nosso FFD aqui para transformar essa malha. Isso, muito bem. Agora aqui nesse cantinho aqui para ficar bem definido, né? E ficar e trabalhar ela para ficar de acordo, né, com o sentido aqui do peitoral, né? Muito bem. Então agora já está agradável aqui o esquisito, mas está agradável. Vamos lá. Agora vamos fazer aqui uma gola para fazer o acabamento, né, do encaixe da cabeça no pescoço. Então essa gola nós estamos usando aqui essa figura chamada torus, que é uma espécie de uma boia, né? Ela é uma rosquinha, né? E aqui vocês percebem que temos poucas faces e poucos segmentos, por isso ele está todo segmentado dessa forma, cheio de quinas. A gente, para tirar essas quinas, nós precisamos vir aqui, vamos ajustar aqui primeiro, aqui ó, vamos aqui nos segmentos e lados, né? Segments and sides, nós temos 24 segmentos e 12 sides. Então nós vamos aumentar a quantidade de segmentos ou de sides, né? São 12. Vamos aumentar esses sides aqui para refinar, para ficar mais lisinho, né? A nossa gola. Vamos chamar de gola, né? Esse acabamento aqui. Então, como a gente tem 12 ali, agora vamos aumentar isso para ficar mais lisinho. Muito bem. E agora vamos colocar aqui o que? Uns 47, 50. 50 já, olha só como é que já ficou, é outro acabamento, né? Aí a gente percebe que já ficou bonito. Agora vamos ver aqui de cima, para a gente aumentar agora. Tá vendo aqui, ó? Muito bem. Quanto menos lados, mais tosco fica. Quanto mais lados tiver, mais suave fica. Isso aqui, agora 31. Aí, 31 não são tantos vértices, então já deixa a gente, né, com a malha mais leve. Agora aqui na vista do topo, vamos fazer a mesma coisa, vamos aumentar agora os segmentos. Com 24 ele está cheio de quinas, vamos aumentar, né, a quantidade aqui de segmentos para suavizar. Muito bem, 106, 106 está legal. Ok, pessoal, ficou lisinho. Agora a gente precisa ajustar essa gola aqui no pescoço do nosso homem sem pescoço, na verdade. Nosso Android não tem pescoço, mas tem uma gola para mostrar que aquilo ali é o lugar do pescoço. Então vocês percebem que ele está meio que fora de centro. A gente também não é obrigado a acertar de primeira, né, o ponto central. Para isso a gente tem a ferramenta aqui de alinhamento, né, o Align, onde a gente pode alinhar um objeto ao centro do outro objeto. No caso, vamos alinhar com o peitoral. Então vamos abrir aqui dar mais uma mexidinha aqui no peitoral para ele seguir aqui, né, o sentido certinho da cabeça. Pronto, ficou muito legal. Agora vamos ajustar a nossa gola, né? Vocês estão vendo aí? Então, ok, align,
Agora vamos selecionar, né, nossa gola, o Align, e mostrar para o Align que a gente quer alinhar com o corpo. Ele foi lá para baixo, mas ele está no centro exato do eixo X. Então vamos subir e colocar exatamente aqui no pescoço do nosso personagem. Pronto, agora vamos fazer aqui, eu já fiz, vocês já conhecem aqui as ferramentas, então nós temos aqui dois cilindros. Um cilindro vai ser o abdômen do tórax do nosso personagem. Então vamos trabalhar aqui com esses dois cilindros. É um cilindro para o abdômen e um cilindro que vai ligar o corpo à base do nosso personagem. Tá ok? Agora o objeto que liga, né, o abdômen, o corpo superior, ao à base do nosso personagem. Notem que aqui na, na, na nossa ferramenta Create, nós escolhemos aqui o Extended Primitives. E vamos criar um chamfer box, ou seja, um box chanfrado, onde a gente cresce ele aqui, e assim que a gente solta o mouse, ele cria esse chanfro nas bordas, né? Nas quinas do nosso box. Muito bem, virou uma caixa de presente, praticamente uma árvore de Natal agora. Então vamos transformar essas quinas, vamos usar aqui primeiro vamos alinhar, né, ao centro do nosso personagem. Muito bem, já usamos o Align, ele está no centro certinho aqui. Vamos ajustar mais um pouquinho, chegando ele um pouquinho mais para frente. E vamos usar aqui o nosso Edit Mesh para selecionar os vértices e fazer ele virar um trapézio, né? Um paralelepípedo. Isso, vamos aqui encolher um pouco os vértices de cima. E agora ele já tem um formato mais de base, né? Para uma base que nos faz sentir um pouco mais de estabilidade, né? O robô, para se locomover, a gente sente que precisa de uma estabilidade, né? Para ele não cair para os lados, sei lá, isso fica no nosso subconsciente. Então, vamos continuar aqui trabalhando os vértices, né? Um pouquinho mais para frente, muito bem. E ok, vamos ver aqui como é que está ficando. Muito bom, muito bom. Agora a gente precisa criar na parte de baixo dessa base, a gente precisa criar um encaixe para colocar a esteira que vai girar e fazer o nosso robozinho se movimentar. Então vamos selecionar aqui as faces da nossa base, usar uma ferramenta chamada Slice, que fica bem aqui no nosso modificador, Slice, e com o Slice a gente vai cortar e poder moldar melhor essa nossa base. Então colocamos aqui o Slice, agora vamos posicionar o Slice, né, girando aqui, colocando ele na vertical. Isso, vamos girando aqui na vertical, ótimo. E ajustar ele para ficar no lugar que a gente quer fazer um corte, ok? Agora vamos fazer outro slice, selecionamos aqui novamente a face, slice, vamos cortar, né, ajustar o slice, colocar no lugar que a gente precisa, muito bem. Agora confirmar ele com Edit Mesh, isso, confirmou. Vamos fazer mais dois slices dentro desses slices. Vamos lá, selecionamos o miolo, mais um slice, vamos ajustar o slice, colocando ele na vertical, chegando ele para perto da lateral onde a gente precisa fazer um corte,
Vocês vão entender isso direitinho, prestem bem atenção. E vamos fazer mais um slice desse. Agora do outro lado, vamos ajustar o slice aqui, colocando ele na vertical. Chegando ele para a lateralzinha, próximo do outro slice. Muito bem, vamos confirmar com o Edit Mesh. Ok, confirmado. Agora vamos aproximar aqui desses vértices de baixo, que é onde a gente precisa fazer um sulco, a gente precisa fazer uma cavidade, né? Agora vamos selecionar os vértices de dentro, na parte de baixo, isso, e subir para a gente fazer esse encaixe, ok? Muito bem, chegar aqui um pouco mais para cá, porque a nossa esteira precisa ter uma largura interessante. Então vou fazer aqui agora com o outro lado, mesma coisa. Muito bem. Isso. Aqui embaixo também. Percebemos que deu uma distorção indesejada na parte de baixo aqui, que nós vamos consertar. Tem jeito para tudo no 3D, tá ok, pessoal? Então vamos, só que a gente tem que ampliar. A gente tem que ampliar para enxergar de perto o que é que está acontecendo, se está tudo bem. Isso, olhando de todos os ângulos, a gente percebe ali com o brilho, né, que tem uma deformidade na malha. Vamos ampliar aqui um pouquinho para a gente ver onde é que está essa deformidade, né? A gente tem que consertar isso. Isso, muito bem. Agora aqui na vista lateral a gente vê que estava um pouquinho mais para frente os nossos vértices. Agora vamos observar novamente, você vê que, né, já conseguimos consertar aqui a lataria do nosso robozinho. Bom, mas antes disso nós vamos criar a nossa esteira. Vamos usar aqui a line, né, que é linha. Vamos fazer uma linha. E vocês vão entender agora como funciona o desenho, né? Vamos desenhar no espaço 3D usando uma coisa chamada curvas em Bézier. Curva Bézier. O que é uma curva Bézier? É quando você trabalha os vértices de uma figura para que eles fiquem arredondados. Então, muito bem, vamos fechar aqui o nosso ângulo. Pronto, vamos fechar aqui a nossa spline, né? E agora vejamos aqui que está tudo meio que torto. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma esteira mais retinha. Para isso nós vamos agora selecionar todos os vértices. Ok, pessoal, aqui ó, a gente pode ver que ela não está no lugar que a gente precisa, né? Ela está passando ali para dentro da nossa base e tal, e isso tudo a gente vai ajustar agora. Vamos no modificador da nossa spline, da nossa linha, vamos pegar aqui os vértices, selecionar todos os vértices, né? Com a ferramenta Move também a gente seleciona, e ajustar. Vamos ajustar para o local ideal e depois para o tamanho e formato ideal. Então aqui agora a parte de baixo, ok? Muito bem. Vamos ajustar aqui exatamente aqui com o botão direito, com o botão direito em cima do vértice. A gente abre essa caixa de diálogo, onde você escolhe o formato da curva que você quer. Então nós queremos uma curva Bézier, que é onde aparecem essas hastes com pontinha verde, e essas hastes você pode movimentá-las para deixar na posição que a gente precisa a curva. Então vejamos aqui que a gente já tem aqui a base retinha, agora vamos mexer aqui nessa outra, né? A gente pode encolher e mover cada vértice, e as pontinhas dessas hastes que vão refinar a nossa curva, né? Ó, já trabalhamos bem aqui a da frente, agora vamos trabalhar as hastes, os vértices de trás. Então vamos novamente clicar com o botão direito, Bézier,
Ó, deu uma deformidade ali que a gente não esperava. Então, ali a gente agora precisa de refinar essa curva. A gente vai voltar aqui no modificador da nossa linha. Tá vendo? Só sobrou uma haste para a gente trabalhar aqui, isso não ajuda muito. Então, vamos aqui pegar... Ó, a gente conseguiu fazer uma curva, mas não está legal. Então, vamos refinar aqui dentro de line, aqui embaixo, e colocar mais um vértice perto do outro. Agora a gente consegue controlar a parte de cima para que ela fique reta. Muito bem, isso que a gente precisa. Para que o outro vértice fique bem arredondado, sem aparecer quinas. Nós não queremos quinas, porque isso é uma esteira que tem que girar livremente, então a gente tem que sentir isso no desenho. Né? Não adianta a gente colocar quinas aqui que a pessoa vai perceber que não está legal. Né? Para uma esteira giratória, é preciso que a malha, né, esteja sem quinas. Isso, muito bem. Entenderam aqui então? Ó, agora nós temos formas bem arredondadas, suaves, e a nossa esteira vai ter um acabamento mais interessante, mais arredondado, dando a impressão de que realmente ela gira, que ela pode realmente girar, que não vai travar. Né? Então vamos continuar aqui trabalhando nossos vértices. Vamos novamente pegar só esse vértice aqui de baixo, de cima, ajustar o Bezier. Bezier são essas hastes aí, viu? Muito bem, muito bem. Nós não temos quinas mais, suavizamos todas as quinas. Vamos fazer agora a parte de dentro, na verdade, da nossa esteira, para a gente finalizar ela. Então a gente duplicou aqui essa spline, essa linha, e agora a gente vai desabilitar o rendering dela. Então agora ela voltou a ser linha novamente, né? Nós duplicamos aquela esteira e transformamos ela em linha novamente. Agora nós vamos dar um extrude nela. Aqui na lista de modificadores, nós vamos dar uma extrusão. Vamos chegar aqui para o canto. Aqui na vista de frente, vamos chegar aqui para o canto. Vamos mover para o canto. E agora vamos dar uma extrusão, que é extrude. E com o extrude a gente vai fazer ela virar um objeto sólido. Vai para dentro, isso, muito bem. Isso. Agora ela virou um objeto sólido dentro da nossa esteira. A nossa esteira não está mais oca, porque uma esteira oca ela achata, não é isso? Então aqui nós temos aí, ó, muito bem. A parte de dentro da nossa esteira já está encorpada, né? Ela tem ela não está vazia mais. Vamos trabalhar essa base, né? Vamos pegar aqui esses vértices, vamos subir. Isso, muito bem, subimos aqui os vértices. Novamente aconteceu a deformação da malha ou da lataria, né, do nosso robozinho, mas a gente consegue usar um martelinho de ouro aqui para arrumar. Agora vamos só crescer aqui a nossa esteira, deixar isso um tamanho mais agradável, mais visível, né? E agora ajustar novamente a base para que ela não fique estranha, né? Os vértices têm que cobrir as laterais, como se fosse um encaixe perfeito, né, da nossa esteira. Muito bem. E corrigir os amassos aqui da lataria aqui, da base do nosso robozinho. Então vamos pegar aqui os vértices de baixo novamente e ajustá-los. Muito bem. Piorou um pouco a nossa situação. Com certeza um vértice que está fora do lugar. Isso a gente arruma facilmente. Isso, tá vendo? Já está quase bom, mas vamos ajustar um pouquinho mais aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho para encontrar o nosso defeito. Vamos lá, mais uma vez.
Vamos ajustar, ótimo, ajustamos. A gente sempre consegue consertar, tá ok? Se um é de um jeito, é de outro. Muito bem, olha, consertamos, era apenas um vértice que estava dando um probleminha, e agora ele está bonitinho, a parte de trás agora está com problema. Vamos ajustar também a parte de trás, fazendo a mesma coisa. Com certeza são dois vértices que estão dando um pequeno probleminha. Vamos ver aqui a vista de trás, né? Pela vista de trás, nós vamos selecionar aqui alguns vértices e achar o problemático. Muito bem, é isso aqui mesmo. Muito bem. Ok, ok. Acho que a parte de baixo aqui já está fantástica. Só ajustar um pouquinho mais a esteira para que ela fique isso aqui posicionada certinho aqui dentro do nosso encaixe, né? Muito bem. Ok. Aí, tá bonitinho, sim, tá bacana. É uma esteirinha. Para os braços nós vamos, acho que o ombro dele é uma esfera. Então, vamos buscar aqui uma esfera, né? Aqui no Standard Primitives e a figura da esfera e fazer o ombro do nosso coleguinha. Vamos ajustando. Muito bem. Então, fizemos aqui o ombro e nós vamos agora trabalhar todo o braço primeiro, porque depois a gente pode copiar esse braço e jogar para o outro lado. Então vamos agora... São formas simples, mas vocês já viram que elas podem ser deformadas usando o modificador FFD, né? E aí, gente, isso aqui é um modelo para que vocês entendam o processo, como é que funciona. Eu aqui agora acabei de linkar o cilindro ao ombro, à esfera, e agora eles fazem parte de uma mesma família, né? Como assim? Eu vou mostrar agora com mais detalhe. A gente vai fazer o antebraço, nós vamos fazer as juntas desse braço, a mão, né? E a gente tem que, olha, a gente tem que linkar isso. O que seria linkar? É colar, né? Uma coisa na outra. Vamos girar aqui. Vamos criar agora o antebraço dele usando uma esfera. Muito bem. Agora vamos usar, vamos modificar o eixo do da nossa esfera aqui, usando o Effect Pivot Only. Então a gente pode aqui, ó, mudar o pivô, né, o eixo de movimento da nossa esfera para a gente criar um cotovelo. Ou seja, quando essa esfera for girar, ela vai girar com base naquele ponto ali. Isso é importante, né? Agora todo o movimento, tudo que ela faz, parte daquele pontinho ali, porque nós mudamos o eixo, ok? Agora vamos modificar, né, usando o FFD aqui. Edit Mesh. Ah, tá. Vamos pegar aqui primeiro os nossos vértices para a gente fazer um acabamento nas extremidades dessa balinha, né? Dessa bala de revólver. Isso. Vamos modificar aqui essas extremidades, criando um antebraço, né? Vai ficar aqui meio que parecido com um cotonete, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Mas vamos ajustando aqui para que ele fique como o nosso modelo. Vamos fazer agora um cotovelo usando outra esfera.
Na verdade é uma junta, né? Vamos para dar um acabamento aqui entre o braço e o antebraço, né? Lá ficou muito bonitinho. E depois a gente pode colocar uma cor diferente, igual tá ali mesmo, né? Essas cores que vocês estão vendo aí, gente, ainda não é textura propriamente dita. Isso são cores que o próprio programa coloca para diferenciar um objeto do outro. Então ele vai colocando cores aleatórias e tal, mas não são essas as cores que a gente vai usar no nosso robozinho não, tá ok? A gente ainda vai escolher para deixar ele bem bacaninha. Ok, tá vendo aí como é que já tem uma aparência de antebraço, só que ele está muito grande, né? Mas vamos trabalhando aí a outra extremidade. Agora vamos linkar novamente. Pegamos aqui nossa correntinha aqui, ó, no menu aqui em cima. E agora a gente vai linkar, olha só, o cotovelo ao braço, o braço no ombro, né? Então nós linkamos o antebraço no cotovelo, o cotovelo no braço, o braço no ombro. Vamos mudar aqui o eixo da nossa esfera, do nosso ombro, para que ele gire no ponto que a gente precisa, né? Ele tem que girar ali na junta entre... Ali, ó, tá vendo? Ele tem que girar aí na junta do ombro com o corpo. Muito bem, porque aí a esfera vai para dentro da malha do corpo e a gente dá a impressão que se tem, né, é que está girando dentro. Então aqui, ó, o nosso cotovelo também está girando direitinho, né, para cima, para baixo, para cima, para os lados, para todo lado. Então nosso braço já faz parte do corpo do nosso personagem, ok? Vamos agora partir para desenvolver a mão. Vamos usar um box, ok? Ok? Agora prestem bastante atenção, porque nós vamos transformar essa caixinha numa mão cheia de dedos. Para isso, nós vamos transformá-la no Edit Mesh novamente, selecionar a face da frente dessa mão, tá vendo? Ó? Tá aí a caixinha, né? Agora vocês vão ver o que é uma modelagem mais complexa, tá ok? Onde a gente faz várias extrusões usando slice, extrusão, slice, puxa daqui, puxa dali para virar uma forma orgânica. Então, até então a gente estava trabalhando aqui somente com figuras geométricas, né? Círculo, cilindro, cubo, né? Agora não, agora vamos fazer uma mão. Então selecionamos aqui a parte da frente, colocamos o nosso slice, vamos ajustar o slice para ele ficar na vertical, muito bem. E vamos cortar os locais de onde nós vamos tirar os dedos. Então vamos lá. Aqui vai ser um dedo, vamos lá. E agora Edit Mesh, muito bem, confirmamos o nosso corte. Mais uma vez Slice, né? Já está selecionado ali, a face está selecionada, colocamos o Slice, vamos girar o Slice, colocar na vertical, aproximar, porque agora vamos fazer um intervalo entre um dedo e o outro. Muito bem, Edit Mesh, selecionou, novamente Slice, ajusta o Slice, coloca na vertical. Vamos fazer agora o espaço para criar o outro dedo, Edit Mesh, para confirmar o corte, novamente, seleciona, Slice novamente, gira, coloca na vertical, aproxima do outro Slice para criar o intervalo entre um dedo e outro, Edit Mesh, agora seleciona novamente, mais um Slice, ajusta o Slice na vertical, Edit Mesh. Estão entendendo, pessoal? Agora mais um Slice,
Colocamos ele na vertical, ok, vai ser o intervalo do outro dedo. Bom, nós temos quatro locais de onde nós vamos puxar os dedos. Tá vendo aí, né? Então, ó, aí estão os vértices. Vamos ajustar aqui, porque agora eles não podem ficar muito esticados. Eles têm que ficar mais quadradinho possível, para que depois, quando suavizar a malha, eles fiquem arredondados, ok? Vocês vão entender isso mais para frente. Vamos ajustar esses intervalos para a gente colocar os dedos da mesma grossura, mais ou menos, cada um, ok? Muito bem. Agora vamos puxar aqui, ó. Vamos lá. Vamos selecionar o espaço do primeiro dedo, a face, né? Vou ajustar aqui esses vértices mais um pouquinho, isso, para ficar mais quadrado, tá ok? Então agora vamos selecionar aqui o espaço do mindinho e vamos fazer uma extrusão aqui na parte de baixo, no modificador do próprio objeto. Então aqui tem extrude e vamos fazer aqui uma extrusão que vai ser a primeira falange, agora a segunda falange, mais uma extrusão que é a terceira falange, para o dedo dobrar depois. Agora a mesma coisa com o segundo dedo, que é o dedo anular, né? Só que ele vai ficar um pouquinho maior do que o mindinho. Agora vamos fazer com o dedo médio, né? Primeira falange, segunda falange e terceira falange, ficando maior um pouco que o dedo anular. E agora o indicador, que vai ficar um pouco menor que o nosso dedo médio, né? Mais uma extrusão e mais uma extrusão. Pronto, nós temos 4 dedos quadrados, parecendo Minecraft. Mas vamos ajeitar isso para ficar orgânico. Né? O que é orgânico? São formas diferentes das formas geométricas, são formas aleatórias, né? Formas mais arredondadas. Então agora nós vamos criar o dedão. Muito importante, pessoal, prestar atenção nesse detalhe, porque é onde a gente vai diferenciar a mão humana, no caso do nosso Android, é uma mão humana, da mão dos outros animais. Que o nosso dedão, ele, além de ser um pouco projetado para o lado, ele é projetado para baixo. Vamos ver isso aqui na prática, quer ver? Então a gente vai fazer um corte, né? Já fizemos aqui o corte para colocar o nosso vértice, para puxar, né, a falange, a primeira falange do dedão, que ela é bem longa, né, e ela é projetada para a lateral. Então aqui nós vamos fazer o espaço para a gente criar o nosso dedão, tá ok? Muito bem, então vamos prestando bem atenção aqui na forma de fazer esse dedão. Vamos fazer mais um corte para a gente criar não somente o dedão, mas essa parte gordinha da palma da mão, né? Que segue aqui a posição do dedo. Então a gente vai fazer mais uma extrusão aqui para a gente criar a segunda falange do dedão, a terceira falange do dedão. Muito bem. Agora vamos ajustar, né, para ficar do jeito que tá. Estaria legal? Talvez até estaria legal. Mas sempre dá para melhorar. Então eu gosto sempre de dar umas ajustadas, porque o Cartoon permite que a gente faça as formas mais arredondadas, mais curvas, né? Isso cria um efeito interessante que é do Cartoon, uma coisa emborrachada, né? Então vamos ajustar aqui o dedo. O dedo Cartoon, ele é um dedo um pouco mais torto, ele é emborrachado, né? A definição correta é essa. São formas emborrachadas que se esticam, que se dobram,
como mangueiras às vezes, né? Mangueiras de borracha. Então vamos lá, aqui, ó, olhando de cima, a nossa mão já está interessante, né? A gente vai ajustando aqui o dedão e tal, ele está mais próximo da mão. Tá, mas olhando de lado, a gente vê que está tudo aqui muito reto, né? Vamos dar mais uma ajustada. E agora é que vem o efeito. Olha só, eu estou jogando aqui o dedo mais para baixo, o dedão mais para baixo, e aí vocês prestem atenção que o nosso dedão ele não é rente aos outros dedos, né? Ele é mais para baixo um pouco, né? Então aí a gente já fez essa modificação, né? E já criando um pouco do gordinho que fica próximo do dedão. Vamos ajustar aqui mais um pouco o nosso dedo, jogando um pouco mais para baixo, né? A segunda, essa emenda aqui da segunda falange. Muito bem. E aí ele já fica mais parecido com um dedo mais humanizado e ao mesmo tempo cartoon. Ó, o que eu fiz aqui? Eu joguei uma malha de suavização, um efeito de suavização chamado Mesh Smooth. O que é o Mesh Smooth? Quando você aplica ele, tudo que é quadrado fica arredondado. Então aqui, olhando de perto, nós arredondamos, porém tem esses defeitos aqui, ó. Na junta do dedo com o corpo da mão, ficou uma ruga horrorosa. Isso não pode ficar no nosso personagem. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar dedo por dedo, junto com a mão, e colocar um slice. E esse slice vai consertar essa malha. Selecionamos, colocamos o slice, agora vamos ajustar o slice para que ele pegue toda a extensão do dedo, do mindinho, né? Vamos ajustar aqui, muito bem. Pronto. Agora, Edit Mesh. Muito bem. Vamos colocar aqui o Edit Mesh e partir agora para o segundo dedo, o anular. A mesma coisa, a gente seleciona o dedo todo junto com a mão, a gente aplica o slice, ajusta o slice, coloca o slice no lugar certo e aplica novamente o Edit Mesh. Muito bem. Novamente com o outro dedo, o dedo médio, nós vamos colocar o slice, ajustar o slice, colocar em toda a extensão do dedo e Edit Mesh. Muito bem. Mesma coisa para o dedo indicador. Muito bem. Aqui está a nossa mão. E mais uma vez, agora com o dedo indicador. Outro slice. Ok. E Edit Mesh. Será que resolveu? Vamos aplicar aqui o Edit Mesh e liberar, né, acender aqui a luzinha do Mesh Smooth. Pronto, agora resolveu o problema, ok? Muito bem, está aí nossa mãozinha toda suavizada. Vamos relaxar esses dedos. Eles estão extremamente enrijecidos assim para frente. Então vamos aqui abrir um pouco os dedos. Vamos deixar a mão um pouco mais humanizada, né? A gente abre aqui um pouco os dedos. Muito bem. Muito bem. Abrimos os dedos, né? Cada um para um lado.
Vamos ajustando aqui. Muito bem. Agora vamos relaxar um pouco esses dedos. Como? Vamos, quando você estica a sua mão, mas ela está um pouco relaxada, o dedo indicador fica um pouco mais para cima e os outros dedos um pouco mais para baixo, cada um mais para baixo que o outro. Isso dá uma sensação de relaxamento e não tanta rigidez, né? Então vamos trabalhar isso aqui só para deixar o nosso personagem perfeitinho. Por quê? Porque depois a gente vai duplicar isso tudo e colocar do outro lado. Se a gente tivesse que fazer tudo novamente, seria um suplício, mas não é, né? Então a gente ainda tem essa opção. Aliás, quantas coisas na vida que a gente tinha vontade de dar Ctrl C, Ctrl V, né? Poder, ao invés de ter que fazer tudo novamente, simplesmente copiar, colar. Ai, que maravilha seria. Mas tudo bem. Mas o 3D nos permite isso. Se permite, então vamos usar. Vamos ajustar aqui os intervalos da mão, né, para ficar mais agradável. Muito bem. A gente agora junta todos os dedos aqui. Isso. E vamos juntar ele ao dedo indicador. Muito bem. Muito bem. Isso aí. Tá aí a nossa mãozinha bonitinha. Vamos agora colocar uma munheca usando uma... Vamos usar um box e vamos suavizar esse box. Você vai ver que o box também se transforma numa esfera quando a gente quer. Vamos só dar mais uma ajustada aqui nos dedos, porque eles estão muito retos. A gente poderia ter deixado do jeito que estava? Poderia, mas se dá para melhorar, vamos sempre melhorar. Isso é uma coisa muito importante, né? O dedo cartoon, como ele é emborrachado, o início dele perto da palma da mão é mais fino, mais estreito do que o restante dele, né? Isso caracteriza muito o cartoon. Vamos subir aqui um pouquinho mais. Isso. Ajustar aqui os vértices do lá de trás. Ok. Ok. Ainda não relaxamos os dedos. Agora vamos fazer aquilo que nós falamos, né? Colocando cada dedo um pouquinho numa posição um pouquinho diferente da outra para relaxar a mão. Olha, nós temos uma mãozinha aqui bem interessantezinha, viu? Bem bacana, dá para trabalhar muito, muito, muito bem com ela. Vamos agora ajustar os dedos. Muito bem. A mãozinha está pronta. Os dedos relaxados, prontos para se movimentarem. Para a gente movimentar esses dedos, a gente não vai fazer isso agora, nessa aula, porque depende da criação. Vamos criar aqui a munheca dele primeiro. Mas a gente precisa da criação. Não vamos usar
Não vamos usar a esfera. Acho que... Então vamos usar aqui a esfera para fazer a munheca. Para a gente fazer os dedos movimentarem, a gente precisa criar uma coisa chamada bones, ou ossos. E isso é numa aula um pouco mais avançada, porque aí depende de umas outras, umas aulas específicas para isso. Nesse aqui a gente vai ver como movimentar esses objetos mais separados, ok? Então vamos lá. Fizemos o nosso braço, está aqui, já colocamos o punho na nossa mão. E agora vamos duplicar, né, para fazer o outro braço. Vamos selecionar tudo. Aí está aí nosso bracinho, bonitinho. Vamos clonar esse braço. Nós espelhamos ele para ele ficar na posição correta. E ajustamos aqui, né, no corpo. Ok. Temos os dois braços, temos o corpo completo. Estamos quase acabando o nosso personagem. Então vamos lá. Vamos clicar aqui na nossa correntinha. Clicar na mão, a mão no punho. O punho no antebraço. O antebraço no cotovelo. O cotovelo no braço. Tá aqui, nossa mão já está linkada, funcionando direitinho. A outra mão também, né? Já tem um movimento aqui. E agora a gente tem que partir para o... Tá aí nosso cotovelo. Muito bem. E o outro cotovelo, onde mexe o antebraço. Ok? O que nós vamos fazer agora? Agora a gente tem que fazer o acabamento da cabeça, já para ir para finalização do trabalho. Então, a gente nota no nosso esboço que a cabeça tem detalhes nas laterais. Então, para criar esse detalhe nas laterais, nós vamos copiar a cabeça, porém, copiar ampliando ela um pouco. E aí ela vai ser copiada um pouco maior do que a original, para a gente criar esse desenho nas laterais. Só que para isso a gente vai esconder os vértices, as partes que a gente não quer. Então vamos selecionar aqui os vértices que a gente vai querer esconder. Por quê? A gente vai agora reduzir o tamanho deles para eles ficarem dentro da cabeça. Olha lá. Fizemos isso, agora vai ficar aparecendo ali só a lateral. A parte de dentro ninguém vai ver nada. Agora a gente pode fazer o que quiser aqui, transformar, né? Vamos reduzir aqui bastante para que ela fique guardadinha aqui dentro da cabeça. Muito bem. Muito bem. Agora a gente vai ajustar, porque ela está meio quadrada na parte de cima. A gente vai ajustar para ficar mais arredondada. E depois vamos aplicar um suavizador nela, o Mesh Smooth. Ok? Então vamos ajustar os vértices.
Ok, ajustamos aqui os vértices, aplicamos aqui vamos aplicar o Mesh Smooth, que fica aqui na nossa lista de modificadores, né? Aliás, vamos duplicar, muito bem. Modificamos aqui, espelhamos para colocar do outro lado. E agora vamos aplicar o modificador para suavizar essas quinas, tá ok? Né? Então vamos aqui, Mesh Smooth, aqui na nossa lista de modificadores. E pronto, já deu uma suavizada nos dois. Agora nosso boneco, nosso personagem já está quase pronto. A gente precisa agora criar a objetiva, que é o olho dele. Vamos usar um cilindro. Muito bem. Vamos aumentar o comprimento desse cilindro. Virou, na verdade, um narigão. Vamos diminuir agora a quantidade de vértices, porque vamos transformar ele numa espécie de cone, porque ele é um cartoon. Então é interessante que a base seja ligeiramente menor do que a outra extremidade, para criar aquela coisa de cartoon mesmo, né? de coisa emborrachada. Então agora nós vamos dar aqui um Edit Mesh. E selecionar os vértices da base dele. Os vértices. E agora diminuir, reduzir, né? Aproximar os vértices uns dos outros para que a base fique meio que como se fosse um cone. Agora vamos fazer a sustentação da objetiva, que é a lente, né? E vamos fazer agora vamos pegar aqui o Extended Primitives e um chamfer seal, ou seja, um cilindro chanfrado. Vamos escolher aqui na nossa lista o cilindro chanfrado, que está nas primitivas estendidas, não é nas outras. Então vamos lá, a gente criou aqui o nosso cilindro. Vamos fazer o chanfro, muito bem. Agora vamos colocar ele na outra extremidade. E isso, pronto, agora está virando uma espécie de uma luneta, né? Vamos colocar ele no centro, né? Vamos ampliar aqui um pouquinho. Muito bem. Agora, centralizar. Vamos usar aqui o nosso amigo aqui na barra superior aqui. Vamos selecionar aqui o Align e alinhar ele, né, posicionar ele no centro da objetiva. Muito bem. Centralizamos aqui, né, usando a nossa ferramenta Align para alinhar, né? E agora vamos fazer aqui tá tudo bonitinho, ok. Agora vamos fazer um sulco, né? Uma cavidade, né? Vamos aqui ajustar aqui o tamanho do suporte da nossa lente. E agora vamos fazer uma cavidade aqui na parte frontal, né? Bom, primeiro vamos tirar essa quantidade de arestas, né? Vamos suavizar o nosso cilindro. Ele está só com 12 lados. Vamos colocar aqui 36, tá bom, né? Ficou bacana. Agora nós vamos selecionar essas faces aqui da frente. Vamos pegar aqui a ferramenta para selecionar e vamos escolher aqui essa circular, né, para a gente selecionar de dentro para fora, porque a gente tem várias faces aqui, né, que
que se juntam no centro do nosso cilindro. Então agora isso, com essa ferramenta a gente seleciona melhor todas essas faces, né? E agora nós vamos fazer uma extrusão para dentro. É... Muito bem, agora a gente vai usar esse bevel que dá uma beiradinha aqui, ó. Isso. A gente precisa de uma pequena beirada para a gente agora fazer um sulco pro lado de dentro, né? Fazer uma cavidade. Isso. Aqui dentro, aqui nessa cavidade é que nós vamos colocar o a nossa lente, que aí, tá vendo? Ok, fizemos a cavidade, tá bonitinho isso. Agora vamos buscar aqui uma esfera e vamos colocar aqui no meio. Muito bem, vamos escalonar a nossa esfera, ajustar ela colocando ali, né, na frente do suporte da nossa lente. Logicamente não pode ser uma esfera, a gente vai ter que achatar para que ela tenha o formato de uma objetiva, né? Muito bem, muito bem. Na hora que a gente colocar a textura, essa objetiva vai... Vamos colocar um pouquinho mais gordinha, né? Agora vamos colocar textura, porque ele não vai ficar com esses coloridinhos aqui, azul bebê, rosa bebê. Não, 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 não. Vamos deixar ele mais... um robozinho mais interessante, né? Por exemplo, essa lente parece mais uma massinha de modelar. Aliás, ele todo parece uma massinha de modelar, né? Nós, na verdade, ainda não terminamos. A gente precisa colocar no peito dele o farol, né? Como aquele reator que o Homem de Ferro tem no peito, né? Nós colocamos isso lá na verdade, o nosso é mais um farol. Ele até parece um farol de Kombi, mais um farol de Kombi do que o reator do Tony Stark. Ok? Vamos lá. Então a gente já selecionou aqui essa face aqui no peito. E novamente nós vamos fazer uma cavidade, né, um sulco, fazendo uma extrusão negativa. Vamos fazer aqui uma cavidade para colocar o farol dele lá, o reator de Tony Stark. Então a gente puxa para frente aqui esses vértices. Isso, vamos dar uma ajustada, né? Ok. Agora vamos fazer uma extrusão. Vamos olhar aqui a nossa vista da perspectiva, tá tudo ok. Muito bem. Mais uma vez aqui, suavizando um pouquinho mais a malha com os vértices. E agora vamos fazer essa extrusão, né? Para a gente criar a cavidade. Primeiro a gente vai jogar para frente, vamos fazer uma extrusão positiva, né? E agora, usando o bevel, a gente faz uma outra beirada e agora uma extrusão negativa, né? Para dentro. Ficou quadrado? Ficou. Mas na hora que a gente ligar aqui o nosso Mesh Smooth, olha só. Colocamos o Mesh Smooth e ele se tornou uma esfera. Ele virou uma cavidade circular. Ele era quadrado, ficou circular. Por quê? Porque o Mesh Smooth, ele suaviza tudo. Se você fizer um box e colocar o Mesh Smooth, ele vai virar uma esfera com arestas, mas quanto o Mesh Smooth, você vê aqui, ele tem as interações. Se você coloca um, dois, três, quanto mais interações você fizer, mais ele vai ficar suavizado. Então nós colocamos aqui 2, você está vendo aí que ele ficou bem suave, ele parece mesmo a cavidade onde entra o farol de um carro, né, um carro mais antigo,
E aliás, o nosso robozinho aqui é um estilo mais retrô. Agora vamos ajustar esses vértices, né? Chegando um pouquinho mais para dentro, para não ficar tão protuberante, né? Para não ficar tão saliente esse farol, essa cavidade. Bom, tá aqui. Olha como é que ficou interessante. A gente é uma peça única. Não fizemos um torus, por exemplo, né? Aquele que parece um biscoito, para fazer essa cavidade. Não, ela existe, ela está aí, ela tem ela é única, né? Na carenagem do nosso robô. Agora vamos pegar uma esfera para fazer o nosso farol. Né? Como quiserem, podemos chamar aí de reator do Tony Stark. Vamos puxar, né, para fora aqui a nossa esfera e fazer a mesma coisa que nós fizemos com a lente. É a mesma coisa. Agora vamos achatar a esfera para ela até parecer com a lente, só que a textura é que vai fazer diferença. Vamos ajustar para ficar bonitinho aqui na cavidade, né? Na cavidade peitoral. Muito bem. Agora vamos ver na outra vista se está ficando, certinho, né? Vamos ajustar aqui. Isso. Agora vamos ver aqui na perspectiva. Ó, não está no centro certinho não, né? Vamos ver aqui. Vou chegar mais para perto. Tá vendo que não tem muita suavidade, né? Ela não está com acabamento perfeito a nossa o contorno da cavidade, né? Isso aqui a gente vai ajustar também. Mas vamos ajustar primeiro aqui o nosso farol. E eu já estou ansioso para começar a colocar as cores. Vamos suavizar um pouquinho mais. Agora melhorou. Agora tá bonitinho, né? O nosso farol tá ali dentro, tá bonitinho. Ok, vamos diminuir um pouquinho mais para dar um pouco mais de folga para o nosso farol, colocar um pouquinho mais para dentro. E acho que agora podemos trabalhar a textura. Ok, pessoal? Muito bacaninha, né? Então aqui nós finalizamos a modelagem do nosso personagem. Vamos partir agora para textura. Vamos colocar cores e iluminação.